Boa noite a todos, ou bom dia, não sei quando vocês vão assistir isso. Eu sou Carlos Eber, diretor de fotografia, um dos fundadores da ABC, da Associação Brasileira de Cinematografia, que já vão 20 anos aí de existência, e eu estou sempre dando cursos aqui na ABC Cursos, porque eu tenho a convicção de que é um dever do profissional transmitir o seu conhecimento às pessoas que estão se iniciando na profissão. Então, tradicionalmente, eu ministro cursos aqui na ABC com a ideia de que o conhecimento precisa ser divulgado, democratizado, espalhado. Então, eu me disponho, com uma certa regularidade, até quase todos os anos eu tenho dado cursos, a dar curso. Esse curso de agora é um curso que eu já dei uma vez, já tenho uma edição feita, chama-se Olhar, Ver, Gravar. Um nome bem esclarecedor, né? Porque são as 3 fases, né, que compõem o processo da cinematografia, da gravação de imagens em movimento, né? Você começa com o olhar, né? Algumas pessoas ficam um pouco intrigadas com a diferença entre olhar e ver, não conseguem perceber que existe uma diferença aí, mas existe. Olhar é simplesmente abrir as pálpebras, deixar a radiação visível, a luz visível, atingir a retina, ela vai ser transformada em impulsos elétricos, tá? E vai ser levada ao córtex visual, tá? Do outro lado do cérebro. O córtex visual fica aqui na nuca, tá? E daí essa imagem, tá? Que na realidade não é uma imagem, são uma série de bits, tá? De impulsos elétricos, de zeros e uns, é distribuída para todas as regiões do cérebro e aí você vê alguma coisa que está na frente dos seus olhos. Então, a visão é simplesmente encontrar no seu cérebro aquela informação que os seus olhos estão trazendo. E aí, num terceiro momento, você, como cinematógrafo, vai gravar essas imagens, tá? Que em algum momento você olhou, viu, né? Elaborou. Você sempre tem um trabalho, né? Mesmo quando você está fazendo um documentário sem pauta, um documentário totalmente em aberto, você sai com a câmera para gravar um determinado assunto, né? Você tem uma elaboração. Nesse tipo de documentário, é uma coisa do momento, você não tem muito tempo para elaborar, você elabora à medida que vai fazendo, mas tem uma elaboração. Se é uma ficção, né, você tem bastante tempo para elaborar, você tem um roteiro, você tem todas as conversas com o diretor de cena, com os outros elementos responsáveis pela imagem, direção de arte, figurina, etc. Tá? E o produto final é a imagem gravada. Tá? Então, esse curso, Olhar, Ver, Gravar, ele acompanha o processo da cinematografia desde a percepção da realidade ao redor, pelo sentido da visão, né? Que é um sentido mandatário. A gente tem, a rigor, 7 sentidos, né? Tem gente que admite mais 1 ou 2, mas a rigor nós reconhecemos 7 sentidos, 5 sentidos, né? E a visão, ela é responsável proporcionalmente, em termos de informação processada no cérebro, por 70% da nossa percepção sensorial. Então, a visão ela é mandatária mesmo, né? Sem querer diminuir a importância do olfato, do paladar, da audição, do tato, né? A visão ela é mandatária, ela tem uma importância que pode, inclusive, ser comprovada por esse fato. Se você fizer um eletroencefalograma numa pessoa enquanto ela está vendo alguma coisa que ela não conhece ainda, né, você vai notar uma atividade elétrica no cérebro dela muito grande, né, fora do comum. E isso não se dá com os outros sentidos. Se você fizer essa mesma experiência com a audição, que é o segundo sentido em termos de volume,
você vai ter menos processamento no cérebro, né? Então, quando a gente está falando de cinematografia, a gente está falando desse processo que começa com o olhar, passa pela visão, que é a comparação dessa impressão, né, fotoelétrica que saiu da retina, chegou no córtex visual, com tudo aquilo que você conhece, já aprendeu, não só pelo sentido da visão, não, com toda a sua memória, com toda a sua cultura, né, ela entra no processo, né, pega aquela imagem que você está vendo, né, e lança ela para todas as regiões do cérebro e você constrói, então, uma imagem, né? E, às vezes, esse processo do olhar, ele vai fazer com que você vá buscar outras imagens, né? Ele é um estímulo para você buscar outras imagens, para você conseguir chegar naquela imagem que você quer gravar. Então, o curso é muito ambicioso. Vocês vão dizer, puxa, mas você vai começar com a imagem na retina e vai chegar na tela? Essa é a ideia, né? Eu já dei esse curso uma vez aqui na ABC Cursos e acho que consegui realizar essa ideia, né, de acompanhar o processo todo, tá? Ver em que momentos você tem que tomar decisões importantes, né? Em que momento que você tem que intervir mais decisivamente no processo, tá? E você pode, a partir desse curso, ficar apto a construir, né, esse processo de uma forma mais racional, com mais objetividade. Então, o objetivo desse curso não é só debater o que seja o processo da cinematografia. Ele vai debater o processo da cinematografia, mas ele vai te emprestar um método, uma lógica para você chegar da sua percepção, né, da imagem que você está primeiro vendo, depois processando, imaginando, né, construindo, até o processo de exibir numa tela, tá, de cinema, tá? Então, tem realmente uma ambição grande esse curso, tá? Ele é multidisciplinar, ele vai tratar desde a fisiologia da visão, né? Como é que as células sensíveis à luz na sua retina transformam a radiação eletromagnética em impulsos elétricos, né? Desço a detalhes mesmo. Até essa parte da cultura, que é muito ampla, né? É impossível você fazer cinematografia sem ter um pouco de cultura cinematográfica, né? Porque tem uma história, uma evolução, né? Você tem aí os grandes movimentos, né? O Velho Vague, antes dela o neorrealismo, né? Você tem verdadeiras escolas de cinema, né? Para aproveitar essa experiência, né? Eu acho muito interessante que alguns grandes cineastas fazem esse reconhecimento da importância histórica de quem antecedeu. Eu sempre lembro uma fase do Bernardo Bertolucci, né, que ele coloca, inclusive, na boca de um personagem. Isso não está num livro, isso está num filme dele, né? Que ele fala, o personagem fala, non è possibile vivere senza Roberto. Roberto é o Roberto Rossellini, né, que foi o grande cineasta italiano do pós-guerra, que estabeleceu o que depois veio a ser chamado de neorrealismo italiano, né? E o Bertolucci, que já era outra geração, né, presta um tributo mostrando que a história do cinema ela está intimamente ligada ao processo da criação. Você não pode pensar o cinema, pensar a cinematografia a partir do zero, porque não existe um zero. Você já parte tem uma história por aí, né? Então, Olhar, Ver, Gravar também vai abordar, em alguns momentos, né, a importância e a historicidade da cinematografia, né?
para, entre outras coisas, você não ficar reinventando a roda, né? Não é interessante, para você poder ir ao novo, né? Chegar ao novo. Tá? Eu vou ler para vocês aqui os tópicos que foram selecionados, né? Eu começo falando do espectro eletromagnético, né? A luz visível, que é 1/70 de toda a radiação eletromagnética, né? Luz visível, as interações da luz visível com a matéria, absorção, reflexão, refração, né? Depois, vou me estender sobre o entendimento da realidade proporcionado. Desculpe, peraí, deixa eu tomar um golinho d'água. Pelo sentido da visão, como a gente percebe e entende a realidade através do sentido da visão, o aparato da visão nos seres humanos, né? Como é que funciona, quais são os elementos, como é que é o itinerário da informação, características da visão humana, né? E também em outras espécies, né? Porque cada espécie tem um espectro, né? Por exemplo, essa visão a cores que nós temos, né? Que a gente enxerga aí desde 400 nanômetros, que corresponde ao vermelho, né? Próximo do infravermelho já, até 700 nanômetros, que é o violeta, né? Além disso aí está o ultravioleta, né? Essa característica é só da visão humana, tá? Outros mamíferos tão desenvolvidos, não exatamente tanto quanto nós, mas bem desenvolvidos, não têm essa visão cromática, né? Enxergam uma outra faixa do espectro. Então, eu vou tratar disso também, eu vou comparar a nossa visão humana com outros tipos, né, de visão de outras espécies. Vou falar na visão humana da visão fotópica, de luzes altas, luzes intensas, e da visão escotópica, que é a visão em baixa luz, né? Que é proporcionada por um outro tipo de célula, né? Você tem os cones para a luz intensa e os bastonetes para a luz menos intensa. Então, a visão fotópica com os cones, a escotópica com os bastonetes. Vou falar da acuidade visual, que é a capacidade de resolver detalhes, né, da realidade à nossa volta através da visão. A gente tem, obviamente, temos um limite de acuidade visual, né? A acuidade visual varia, né, com a idade, com algumas afecções que podem influenciá-la, né? Mas para quem faz imagem é muito importante saber, né, o que nós enxergamos, o que nós vemos, né, para trabalhar no limite, para chegar a trabalhar bem no limite mesmo, forçar o limite, né? Aí eu vou tratar dos movimentos oculares que são chamados de sacádicos, né, que são esses movimentos que a gente faz com o olho para direcionar o olhar para aquilo que nos interessa no momento, né? Que é uma coisa muito importante na cinematografia, tá? Para onde o espectador está olhando. O diretor de fotografia, eu sempre faço essa imagem, ele é o diretor do olhar do outro, né? A gente está a todo momento no filme pela planificação, pela luz, pela iluminação, pelo contraste. A gente está o tempo inteiro dizendo, olhe para cá, agora olhe para lá, olhe um pouquinho mais de perto para cá. Tá? Então, nós somos o diretor do olhar do espectador. Tá? Então, eu vou abordar também esse tipo de movimentação do olhar seletiva. Tá? Depois, eu vou desenvolver a percepção e a cognição visual, né? Que é justamente isso. O olhar é um primeiro estágio, né? Ver é o segundo estágio. Então, a gente nasce olhando, né? Mas aprende a ver. Tá? Você, com a experiência, né? Com a exposição, você vai aprendendo a ver, vai vendo cada vez mais em profundidade, cada vez com mais detalhes, cada vez fazendo mais associações com aquilo que você está vendo no momento, com todo o conhecimento visual que você tem, que adquiriu, não só através da visão, mas através da leitura, da audição, dos outros sentidos também. Aí vamos tratar
das duas vias da visão, né? A visão mais antiga, mais remota, né? Que é onde, né? A localização espacial, e a via mais moderna, que é analítica, o que nós estamos vendo, né? Então, tem no cérebro da gente tem dois trajetos de informação. Um é essa coisa mais do cérebro arcaico, né? O que, aonde, né? E o outro é um detalhamento, é uma visão mais analítica, né? A visão é o mais importante dos sentidos, é o mais abrangente, é o que lida com, né? Você não precisa ter contato físico, né? Como o tato. O tato, você, para saber o que é uma cadeira pelo tato, você tem que passar a mão pela cadeira toda, né? Para ver se tem 4 pernas mesmo e tal. Você não pode inferir nada. A visão não precisa ter nenhum contato direto. A visão é uma coisa que é abstrata, né? Quase. Você está tendo uma tradução da informação da radiação visível, né, para o seu cérebro, e por isso, por ser uma coisa tão abrangente, você tem muitas ambiguidades e muitas ilusões com a visão, né? Ninguém tem alucinações olfativas ou de paladar, né? Ninguém passa por uma padaria, né, e sente um cheiro de açougue. Não tem ilusão aí, né? Mas com o olhar você tem muitas ilusões, né? Olhar para uma coisa e pensar que ela é uma determinada coisa e ela ser outra é bem comum, né? Existem milhares, se você pesquisar na internet, botar ilusões de ótica, vão vir milhares de imagens, de descrições de como o nosso sentido da visão nos engana, né? Nos dá informações que nós interpretamos de uma forma errônea. Então, eu vou tratar dessa ambiguidade e das ilusões de ótica. Depois, a gente vai explorar a tendência que nós temos, né, nós humanos, a perceber a realidade nas 3 dimensões espaciais, né? A gente percebe a realidade com 3 dimensões espaciais e uma temporal, né? A realidade para nós é quadridimensional, 3 dimensões espaciais e uma temporal, né? Então, a gente tem uma tendência a perceber, né, mesmo quando a informação que está sendo dada só tem 2 dimensões, quer dizer, está olhando uma tela, uma folha de papel, a gente tem uma tendência a interpretar tridimensionalmente. E a gente, como diretor de fotografia, como cinematógrafo, tem que aprender a usar essa tendência que todos nós humanos temos a perceber a tridimensionalidade da realidade à nossa volta. Então, isso é uma informação importante e eu desenvolvo isso com bastante precisão. Depois, tem esse item emprestando significados ao que vemos, tá? O grande poder da visão é que ela te dá uma informação que você pode criar milhares de associações a partir dessa informação primária que seu olho recebeu, mandou para o seu córtex visual, tá? Você tem uma ambiguidade na visão que é muito interessante e que o cinema, né, como a mais completa das artes visuais, a cinematografia, lida muito bem com isso, tá? Você, quando vê um bom filme, percebe isso, que a riqueza, né, de significados que você tem em cada tomada, em cada plano, né, onde, quando o diretor tem a equipe tem o controle do que está posto em cena, do que está em frente da câmera, né, você consegue trabalhar um mar de significados, né, a partir dessa imagem cinematográfica, tá? Então, os significados todos que existem numa imagem, eles podem ser
selecionados, potencializados, dirigidos, né? E é isso mais ou menos o que o cinematógrafo faz. A gente empresta significado, dá mais peso a determinados elementos, né? Com as técnicas que nós temos, né? Usando a luz, usando o contraste, usando a cor, usando a saturação da cor, usando a continuidade, né? da linha, do plano, né? Tudo isso é o que nós manipulamos como cinematógrafos quando filmamos alguma coisa, né? Então, mesmo que quando você está filmando, você não tenha consciência de todos esses processos complexos que estão passando pela sua cabeça, né? E estão resultando nas decisões que você toma. Vou filmar isso aqui dessa altura, com a câmera no tripé, no chão, né? Com aquela janela aberta. Todas as decisões que você toma, na hora que você toma, na realidade, você não está analisando, você está tomando as decisões. Mas elas resultam de todo o aprendizado, de toda a cultura cinematográfica, né, imagética que você tem. Então, esse curso tem muito esse significado. Você não só vai ampliar esse universo imagético que você tem, né, que você já tem naturalmente, mas você vai conseguir objetivar o uso dele, né, e buscar ampliação naquelas áreas onde você ainda não teve chance de trabalhar, né? Então, é um curso que amplia muito para o cinematógrafo, né, as possibilidades não só de pensar a imagem, mas de executar também. Tem um viés, né? Eu não vou falar, não é um curso com prática, a gente vai fazer esse curso à distância, é um curso aqui na internet, né? Mas eu vou passar alguns exercícios, né, para que vocês percebam, né, como funciona o processo da elaboração mental da imagem até a imagem pronta projetada numa tela, né? Então, por mais que a gente não tenha a possibilidade, por estar à distância, né, de ter uma prática de estúdio, de fazer a coisa, né, vocês vão fazer, né, e vão colocar em prática tudo aquilo que a gente vai aprender da teoria, né, para poder ter esse processo ampliado, né? Porque todo mundo pode fazer cinema, mesmo quem nunca fez. Se você hoje com o telefone celular, né, você percebe que está todo mundo fazendo os seus videozinhos, né? E é interessante, eu tive essa experiência quando dei esse curso pela primeira vez, né? As pessoas, quando terminam o curso, né, me mostram algumas coisas que elas fizeram a partir do curso, das informações que elas receberam, e você vê que tem um salto quantitativo, né, e qualitativo no que ela está fazendo depois do curso, né? A pessoa realmente amplia, né, os conceitos, amplia as possibilidades, né? Aumenta a percepção, dirige a percepção. Então, esse é o objetivo desse curso, né? Sair do olhar e chegar no gravar e no exibir, logicamente, né? Na realidade, deveria ser olhar, ver, gravar, projetar, exibir, né? Mas 3 é sempre melhor que 4, né? Então, a gente deixa suposto que vai ser exibido, não vai ser só gravado. O que é gravado para ser exibido. Então é isso, gente. É isso. Deixa eu fazer aqui uma observação. Na época quer dizer, há anos atrás, como você falou, depois que você recebe a informação, a sua cultura vai processá-la, né, as coisas que você já viu. Eu me lembrei muito da época da pintura, né, da história da arte, na época da pintura. Na época deles era olhar, ver e pintar. Pintar, exatamente.
Na nossa época, olhar, ver e gravar, pintando com a luz. Pintando com a luz, exato. Quem é que usou já esse título, Pintando com a Luz? Quem usou esse título Painting foi with o... Light. É um livro. Painted Light, é o Storaro. Exato, Pintando com a Luz. Vitório Storaro, que ele tem um livro que é esse. Painting with Light, Painted with Light. Exatamente. Isso. Então, é muito bonito, né? Porque eu acho que nós temos que trabalhamos com isso. O seu curso é muito importante porque ele vai desde a parte sensorial do ser humano. Isso, começa no começo. Começa na parte sensorial. Isso. E aí cai dentro do nosso computador, que é o nosso conhecimento e a nossa mente, entendeu? Exatamente. Para poder decupar, para poder construir, para poder fazer com que a imagem seja criada, né? Com o seu toque, né? De como você entendeu, né? Ou como você quer que os outros vejam. Exatamente. O diretor do olhar dos outros. O diretor do olhar dos outros, exatamente. A gente dirige o olhar dos outros. É isso aí. Perfeito, André, perfeito. Mas é isso, então. Esse é o curso. Espero vocês não percam a oportunidade, porque, na melhor das hipóteses, é um por ano. Com certeza. Então, esse curso é maravilhoso, é muito interessante, eu gosto muito. E certamente vai acontecer, e eu vou estar aqui, só como eu tenho outras aulas para fazer também, mas eu venho aqui, dou meu pitaco, enfim. Você é sempre bem-vindo com a sua experiência. Então tá bom, Alberto. Estou esperando você aqui no Rio de Janeiro, porque você sempre fala quando vier aqui. Não tenho ido. Eu ia muito para ver minha irmã, mas tenho conversado muito com ela, mas virtualmente. É o que você falou, sair fica cada vez mais... Difícil, né? Mas vamos animar, né? Sempre dá para dar um jeitinho. Ao meio-dia todo mundo sai, né? Então, ao meio-dia todo mundo sai. Só isso mesmo. Pé na então rua. tá bom, Alberto. Falou, parabéns. Querido. Aguardo você. Aguardo os alunos já em botar esse curso. Lohan, muito obrigado aí pela sua assistência. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Bom. E esteja convidado para participar do curso. Não, com certeza, com certeza. Você tem o crédito aí de ser assistente, você aproveita. Eu aprendi muito sendo assistente. Às vezes não era nem assistente. Eu, no Bebel, que foi o primeiro filme profissional que eu trabalhei, eu era fotógrafo de cena. E o fotógrafo era o Valdemar Lima, o diretor de fotografia. E eu aprendi tanto. Né? Eu não perguntava muito, né, para não atrapalhar, mas só de ficar olhando o Valdemar ali, eu aprendi bastante. Eu também. Meu caminho também foi exatamente esse. Assim, apesar de ser sobrinho de Fernando Duarte, que me deu uma câmera quando eu tinha 15 anos, uma câmera prática fotográfica, e montou um laboratório lá em casa para me começar a ver a imagem surgir. Eu acho que muitos fotógrafos da nova geração nunca viram uma imagem surgir. Não. Como num laboratório fotográfico. Já virou uma cópia fotográfica aparecendo no revelador. Aparecendo, surgindo na sua frente, aquela coisa sendo criada. Né? Eles estão vendo isso atualmente em filmes, porque é uma cena que tem em muitos filmes, essa cena do cara pegar, tirar... O papel e revelar, né? Ampliador, tira do ampliador e joga no banho revelador, né? Com a luzinha de segurança vermelha, dá aquele clima. Com certeza. Mas isso contribuiu, ao vivo. Com certeza. Contribuiu para a minha formação como fotógrafo, certamente me deu a base. Né? Né? Você teve muita sorte de ter o Fernando como tio. O Fernando, como depois, né, mais para frente, antes dele falecer, até o Afonso ri das coisas que eu conto do Fernando. Sim, uma delas que eu conto muito é que ele falava assim: Fernando, a gente está precisando resolver umas coisas aqui, pô. Essa luz não está entrando bem aqui, não sei o que lá. Pô, acho melhor a gente... Aí o Davi Neves falava assim, quanto tempo... Isso no filme Luz do Fogo. Quanto tempo vai levar para tampar esse buraco, Fernando Duarte? Aí ele falava assim, Davi, a minha equipe está trabalhando. Aí depois o Davi fala, que isso, deixa esse buraco aí. Aí o Fernando virava para o Davi e falava assim, Davi, deixa de folclore, deixa eu fazer meu trabalho.
Pô. O Davi Neves era uma figura, né? Pô, É a sim, pessoa era. mais pragmática que eu já vi. Com O certeza. cara que fazia curta-metragem com ponta de filme que sobrava de longa-metragem. Exatamente. Ele tinha realmente. as pontas todas guardadas em latas separadas com o tamanho da ponta. 15 metros, 20 metros. Aí, na hora de filmar, ele olhava e falava, isso aqui é uma ponta de 20. Carrega é uma ponta de 20. É isso mesmo. Ele era... É genial. O Davi Pessoas era... assim já partiram. Mas resta das boas lembranças. Tem uns que dizem assim, você nunca morre desde que você seja lembrado. Exatamente. E ele nunca vai ser esquecido. O Davi era uma figura. Muito, muito. Mas, enfim, quando a gente estiver junto aí, qualquer hora, as conversas vão se alongando. Isso. Então, tá bom, Alberto. Obrigado aí. Grande abraço. Lohan, pode cortar aí, que eu vou pegar a aula do EBE para jogar lá no YouTube da escola. Tá bom, vou parar a gravação aqui. Tá, ok. Tá, faz esse favor. Tá bom. Então, Eber, boa noite. Valeu. Noite. Obrigado, Tamo Lohan. junto. Eu que agradeço. E Tchau, vamos tchau. em frente, que atrás vem gente. É isso mesmo.